Olá, meu nome é Camila e eu ajudo empresas a estruturarem o seu departamento comercial. Começar uma prospecção outbound não é uma tarefa fácil, e pensando nisso, eu desenvolvi uma série de vídeos que têm o intuito de auxiliar outras empresas a começarem uma prospecção outbound do zero. Mas antes, a gente precisa saber o que é o outbound. O outbound basicamente é uma prospecção ativa, onde a gente aborda esse prospect através de um contato frio, um e-mail, um telefonema, LinkedIn e até mesmo porta a porta, pode ser considerado um outbound. E existem muitas formas de desenvolver essa estratégia, mas todas elas têm uma semelhança, que é que o prospect não está esperando por um contato nosso, diferente do inbound, que ele acessou baixou algum material da empresa que ele está buscando informação, acessou um conteúdo do blog, e muitas vezes nesses acessos ele preenche um formulário e a partir disso ele já espera que essa empresa vai entrar em contato com ele. No caso da outbound, muitas vezes ele nunca nem ouviu falar sobre a empresa em si. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado ao colocar em prática esse tipo de estratégia. E para começar uma campanha outbound, a gente precisa entender muito bem quem é a nossa persona, quem é o nosso público-alvo, o nosso cliente ideal, né? A gente também precisa conhecer ferramentas para criação de listas, de sales engagement, ter uma cadência para a gente ter pontos de contato, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer um novo contato com esse prospect, ter scripts de e-mail, de ligação, de social selling, e principalmente, a gente precisa ter tempo, dedicação e foco para colocar essa estratégia em prática e para que ela seja eficiente também. Tudo que foi citado no slide anterior, eu vou explicar, mas nesse momento a gente vai falar mais sobre público-alvo, que também é conhecido como target. Ele é um recorte demográfico, socioeconômico e comportamental de um grupo definido pela empresa através de uma análise de mercado, que consiste em a gente analisar os clientes que a gente já trabalhou, o mercado que a gente quer entrar, para a gente poder definir quem vai ser o nosso público-alvo, tá? E para que a gente possa criar um público-alvo, a gente considera idade, sexo, formação educacional, poder aquisitivo, entre outros pontos, né? Mas o público-alvo, nesse sentido, ele é usado mais para quando o seu público é B2C. No caso de B2B, a gente trabalha mais com ICP ou a persona. O ICP que eu acabei de citar, ele é o perfil ideal de cliente, traduzindo para o português. Uma forma da gente ter esse ICP bem definido é usar como referência as experiências que a gente já teve no negócio. Então, a gente entrevistar os nossos clientes, entender o que levou eles a contratarem o nosso serviço ou produto, né? E aí, com isso, a gente consegue chegar a um perfil ideal de cliente. E quando a gente fala em definir esse ICP, a gente pensa em dados de empresa como o segmento de atuação, o porte da empresa, se é pequeno, médio, grande, a localização, né? Se a gente vai atender a nível Brasil, América Latina, mundo inteiro. Então, a gente precisa ter a localização bem definida, a estrutura da equipe, entre outros aspectos, tá? E a persona, que foi o que eu também citei, que ele é um personagem semi-fictício, criado para que a gente, a partir de pessoas ideais, né? De pessoas reais. Então, com características psicológicas que representam um grupo com qualidades e comportamentos parecidos. Para que a gente precisa ter essa persona bem definida? Quando a gente tem essa persona, a gente consegue entender quais são as dores, quais são os sonhos, os objetivos, e aí com isso a gente consegue ter uma abordagem mais personalizada, porque a gente sabe os objetivos daquela pessoa que a gente está conversando. Então, para que a gente possa definir uma persona, a gente leva em consideração
cargo, hábitos, frustrações, desafios, sonhos, dentre outros aspectos. Mas é essencial que a gente tenha essa persona muito bem definida para que a gente consiga personalizar essa prospecção, tá? E aí, por que a gente precisa dessas informações, né? Como eu estava falando anteriormente, independente do ramo de atuação que a gente trabalha, ter o ICP e a persona, no caso de um mercado B2B, é essencial para que a gente tenha sucesso nessa prospecção. Porque é através disso que a gente consegue personalizar, né? Como eu estava falando anteriormente, a gente precisa dessas informações para personalizar os nossos scripts, personalizar os nossos e-mails, para esse prospect sentir que está falando de uma pessoa para uma pessoa e não que ele está recebendo um e-mail automático, como ele recebe milhões diariamente, ou uma ligação de telemarketing, né, que é um script pronto, engessado. Então, por isso que a gente precisa ter muito bem definido o ICP e a persona, no caso de um mercado B2B, o público-alvo, né, para que a gente tenha sucesso nessa prospecção, que aí a gente consegue gerar rapport. E quando a gente gera rapport, a chance da gente conseguir fechar negócio aumenta consideravelmente. E para finalizar, algumas recomendações de livros que são essenciais para quem trabalha no mercado de vendas, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que vai ajudar nessa questão de rapport, né, de se conectar, de se aproximar mesmo dos nossos prospects. As Armas da Persuasão, que também é um excelente livro para ajudar nessa questão de influência. E O Vender é Humano. Então, são livros que eu recomendo e que vão ajudar bastante aí nessa prospecção. E aí, caso tenha alguma dúvida, fica o meu contato e eu fico à disposição.